momento da sua vida, já se perguntou como a civilização egípcia surgiu no meio do deserto? Como o faraó tinha um poder tão grande sem ser questionado pelos seus súditos? Por que será que tinham estruturas grandiosas, enormes, dentro dessa civilização? Meu nome é Nayara e eu vou tentar esclarecer essas dúvidas no vídeo de hoje. E para isso eu vou usar a animação O Príncipe do Egito da DreamWorks. Vamos lá? Bom, lembra no vídeo em que eu falo sobre o período neolítico, que eu digo que quando o homem se torna sedentário, ele consegue viver em grupos maiores? Vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui. Para quem quiser relembrar ou mesmo assistir, tá lá, vocês vão lá assistir, ok? Bom, isso fez com que surgissem as primeiras cidades, consequentemente, as primeiras grandes civilizações. Dentre elas, os sumérios, os babilônios, os mesopotâmicos e os egípcios. Nesse vídeo aqui, vou atentar a falar somente sobre os egípcios, principalmente a questão geográfica e o poder dos faraós. Em um outro vídeo, eu falo sobre outros aspectos dos egípcios, ok? Todas essas grandes civilizações que eu falei aí, os sumérios, os babilônios, os mesopotâmios e os egípcios, surgiram em beiras de grandes rios, tá? Os egípcios fundaram a sua civilização à beira do rio Nilo, no deserto do Saara, ao norte do continente africano, tá? Devido a isso, por eles terem surgido na beira de um rio, o grande historiador Heródoto, ele era um historiador grego, um dos primeiros historiadores, disse a famosa frase, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Bom, essa frase é uma meia-verdade. Por quê? Embora o rio Nilo fosse de extrema importância para a sustentação da civilização egípcia, porque ele tinha suas cheias, quando dava suas cheias, ele depositava as margens do rio, né, ao longo do rio todo, humus, que é um fertilizante natural, que ajudava na agricultura e tudo mais, tem que ser considerado o esforço humano para se manter essas técnicas agrícolas que vinham sendo desenvolvidas, tá? Então, o homem egípcio desenvolve aquedutos, diques, sistema de irrigação, tudo isso para se manter a agricultura por todo o ano. Não é só um período do ano que a gente planta e colhe, né? Então, por isso que essa frase é meia verdade. O Egito não surgiu somente por causa do Nilo. Existe também um esforço humano para a sua sustentação, para a sua manutenção, tá bom? E mais o rio Nilo continua tendo a sua importância ali para toda a civilização. Mesmo porque o homem precisa da água para se alimentar. Não só o homem, qualquer animal precisa de água para poder viver, né? Para beber, para se hidratar, para estar saudável e tudo mais. O filme O Príncipe do Egito nos traz diversos elementos que reforçam a importância do rio Nilo para a civilização egípcia. Todas as cenas de extrema importância, de conversas importantes, qualquer cena importante no filme que tem alguma fala importante, ocorre na beira do rio. Por exemplo, quando a mãe do Moisés tenta salvar o bebê, ela coloca ele na margem do rio e o rio leva ele até a família real, não é mesmo? Uma cena importante aí. Outra cena importante é quando Moisés se descobre hebreu. E ele vai para a beira do rio Nilo com todo o sofrimento e dor que ele sente. E aí a mãe adotiva dele conta para ele realmente que ele é um filho adotivo e tudo mais. Outra cena importante. E aí o filme desenrola mostrando diversas cenas importantes à beira do rio Nilo, tá bom? Todas essas cenas, elas servem para a gente entender a importância do rio Nilo para todo o Egito, né? As pessoas realmente agradeciam muito a existência desse rio ali naquela região, porque ele era muito importante para toda a sustentação desse império. Não tem como a gente falar de Egito e não lembrar dos icônicos faraós, não é mesmo? Essa personagem histórica é tão importante para toda a história que quando a gente fala de uma obra muito grandiosa, pode ser um livro, uma construção de um prédio, um estádio, qualquer construção grandiosa, qualquer obra grandiosa, a gente faz referência
falando que a obra é faraônica, é grandiosa, né? Isso remete ao poder do faraó, né? O faraó era muito poderoso, ele tinha um poder nas suas mãos que ninguém questionava o seu poder. Isso ocorre porque, para a civilização egípcia, o faraó era representante de um deus vivo na terra. Ele era quase uma divindade na terra, tá? Tanto que no filme tem diversas cenas em que o Ramsés, principalmente quando ele se torna faraó, ele fala: sou a estrela da manhã e da noite, né? Tem uma cena bem emblemática que ele fala quando Moisés retorna do seu exílio, e aí os sacerdotes ali meio maldosos chegam para Ramsés e falam assim: mas Moisés cometeu um crime. E aí o Ramsés, no seu poder de faraó, com o seu poder de faraó em suas mãos, fala: eu sou estrela da manhã e da noite e eu perdoo qualquer crime que Moisés tenha cometido, né? E aí mostra que ninguém questiona essa decisão do Ramsés, ninguém fala nada, acata a decisão dele e pronto, acabou. Isso mostra o tamanho do poder do faraó no Egito, né? E também mostra que, além de chefe de estado, o faraó também tinha um poder de juiz, determinando regras, normas, leis e tudo mais. Era tudo decisão do faraó. O faraó decidia, estava dito e pronto, acabou, tá? As pessoas não questionavam, os súditos não questionavam, porque o faraó ainda é considerado um deus mesmo, sabe? Então as pessoas temiam questionar ele e trazer a sua ira, e aí tem esse medo entre o divino e o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Ele tinha isso também. Então as pessoas tinham muito medo de questionar o faraó e de ir contra o seu poder. Tanto que quando houveram invasões dentro do Egito, o sistema social não foi modificado, foi mantido para que conseguisse controlar a população como um todo, tá bom? Era muito grande esse controle devido a esse temor que os súditos tinham para com o faraó, que era considerado um deus, tá? Com isso, com toda essa questão de divindade e tudo, o faraó vivia uma vida dupla, né? Onde na frente dos seus súditos, quando ele apresentava-se na frente dos seus súditos, ele se apresentava para ser reverenciado, cultuado como um deus. Então ele aparecia para os seus súditos todo ornamentado, cheio de joias, barba postiça, uma roupa mais emperequetada, turbantes e tudo mais. Porque ele ia ser cultuado como um deus, né? E já no seu seio familiar, ele era simplesmente um rei, um chefe de estado, tá? E aí ele vivia ali com a sua família, com as suas esposas, né? Que geralmente eram suas irmãs ou primas e seus filhos, ok? O filme mostra bem isso, né? A cena em que o Ramsés leva uma bronca de seu pai por ter destruído uma obra que estava sendo construída, mostra o pai dele bem simples, com uma túnica branca, um turbante branco, bem simples. E aí, logo em seguida, ele é apresentado para os súditos como um príncipe grandioso e tudo mais. O faraó já aparece todo ornamentado, cheio de ouro e tudo mais, assim como Moisés e Ramsés. E aí já mostra essa questão aí do privado e do público da família real ali dentro do Egito. Bom, um ponto importante a ser ressaltado é que, embora o faraó fosse considerado uma divindade dentro do Egito, o Egito não tinha uma teocracia. O que isso quer dizer? Quando um governo é teocrático, todas as questões políticas são regidas baseadas em fundamentos religiosos. No Egito isso não ocorria, tanto que os sacerdotes não tinham muito poder ali dentro do Egito. Eles eram simplesmente bajuladores do faraó. O filme traz diversas cenas que mostram como os sacerdotes eram bajuladores do faraó. A cena em que Moisés retorna do seu exílio e aí ele chega para o Ramsés e fala que quer libertar o povo dele, e aí ele toma o cajado em sua mão e aquele cajado se transforma em uma serpente. O Ramsés na hora fala assim: sacerdotes, mostra que isso é um show de mágica. E aí os sacerdotes fazem um show de mágica mesmo para deslegitimar o poder do deus hebreu, né? E aí na música dessa parte do filme faz referência ao poder do faraó, falando que os deuses egípcios são muito mais poderosos que o deus hebreu,
né? Então, os sacerdotes ali dentro dessa sociedade, a todo momento está querendo agradar e bajular o faraó, tá? Por isso que o poder dele é mínimo ali dentro da sociedade. Mesmo porque o faraó é uma divindade, então ele tem uma ligação direta com o divino. Ele não precisa de intermediários, né? Isso já mostra que os sacerdotes ali estão ali mesmo para agradar o faraó a todo momento. Tem diversas cenas no filme que mostram essa tentativa dos sacerdotes em agradar o faraó. Bom, além do faraó ser chefe de estado, divindade, juiz, ele também era chefe dos exércitos, tá? E aí, para mostrar o seu poderio dentro daquela civilização, eles edificavam obras grandiosas, obras faraônicas, né? Como as pirâmides, os sarcófagos. Quanto mais obras se fazia dentro de um reinado, maior era o poder do faraó. Tanto que o filme, quando Moisés retorna do exílio também, Ramsés chama Moisés para conversar e aí fala: olha o tamanho da minha grandiosidade, olha o que eu construí, fazendo referência ao tamanho do seu poder, né? Então, quanto mais edificações, mais obras grandiosas o faraó tem, maior é o seu poder dentro do Egito, maior foi o seu reinado dentro do Egito. Por isso que o Egito tem tantas obras grandiosas, como as pirâmides, os sarcófagos, tantas outras obras grandiosas ali dentro desse espaço, desse império que foi o Egito. Bom, vou voltar a falar do filme O Príncipe do Egito quando for abordar a questão dos hebreus dentro da civilização egípcia. Falarei também sobre as questões da religião egípcia e de como é o estudo sobre as questões do Egito utilizando o filme A Múmia. Então virão aí mais uns 2 vídeos sobre o Egito, tá? Neste vídeo, novamente eu usei o livro do Jaime Pinsky, As Primeiras Civilizações. Como eu disse em vídeos anteriores, ele é um livro muito gostoso de ler, com uma leitura muito fácil. Ele é rápido de ler, ele é muito gostosinho de ler, então eu super indico. Vou deixar a bibliografia dele na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar também o link do trailer do filme O Príncipe do Egito, para quem quiser ver o trailer e depois pesquisar sobre o filme, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal, pra gente continuar atualizando, trazendo novidades e tudo mais, tá bom? Quem quiser me procura no Instagram para me dar dicas, perguntas e tudo mais, tá bom? Muito obrigada!